Uma outra novidade, Dani levantou a mão, gostaria de falar, Dani? Fábio, nós só para avisar que nós vamos iniciar a gravação, tá bom? Uhum. Você consegue Todos. fazer, Dani? O Marcelo sinalizou aqui, aí ele já está Tá, fazendo por lá, tá? tá ótimo, Obrigada, muito Marcelo. obrigado. Valeu. Então, as novidades aqui, né, para o ano de. Uma outra novidade agora para esse ano, é que essa ferramenta que na verdade já existia, o Language Tool, ela não atribui mais nota. Qual é o objetivo aqui, a função dessa ferramenta? Ela, quando o estudante produz o seu texto, ele tem um botão chamado Corrigir Online. Quando ele clica nesse botão, o texto que ele produziu até aquele momento passa por uma revisão, né, como se fosse uma inteligência artificial. E ela já apresenta para os estudantes possíveis erros. E aí o estudante, essa palavra ela fica em destaque, o aluno clica na palavra, aparecem opções para ele substituir, mas não é só ele clicar que substitui, não. Na parte de cima tem o texto com as marcações e embaixo nós temos o texto do estudante. Ele vai no texto dele e troca a palavra. E ele não atribui mais uma nota, porque agora ele entra naquele critério de convenções da escrita que o professor quem vai atribuir. E na verdade isso é um ganho. Por quê? O estudante, vamos supor que ele esteja escrevendo um texto narrativo, e aí ele coloca o nome no personagem que ele quer, o sobrenome, ele pode estar usando um discurso direto, usando a fala de um personagem, sei lá, do interior de algum lugar, então tem aquela questão do regionalismo. E quando ele aplica essa ferramenta, essas palavras costumavam vir como erro e descontava ponto, e agora ela não desconta mais. Tá? Então é importante que os professores saibam disso. E aí, agora eu vou para a parte dos materiais pedagógicos disponibilizados para esse componente, o redação e leitura. Nós não temos um material digital, como nós temos dos outros componentes, para este. Mas nós temos, para apoiar o trabalho do professor, os planos de aula. E ele localiza esses planos de aula no mesmo local, lá no repositório do CMSP, o mesmo onde pegam os materiais digitais dos demais componentes. E aí dentro eu vou explicar um pouquinho para vocês, para todo mundo entender o que são esses planos de aula. Ele, quando clica lá no repositório, entra, tem aqui, por exemplo, aula um, então aula um e 2, tema e práticas de leitura e escrita, aí tem a aula 2, que é da aula 3 e 4, aula 3, que é da aula 5 e 6, de todas as aulas previstas para aquele bimestre. A carinha do documento é essa daqui, né, o arquivo, e o sumário dele é esse. Ele apresenta para o professor os objetivos de aprendizagem, habilidades da BNCC, as premissas de redação, de leitura, a pré-aula, aula um, pré-aula 2 e a aula 2. E ele serve como um norte para o professor. A depender ali, o professor ele conhece muito bem a turma dele, ele sabe a questão da gestão do tempo, e talvez fazer esse plano de aula do jeito que ele está ali, do começo ao fim, não seja viável, não seja possível. Mas é importante que o professor se atente a ele para que ele seja realmente o norte ali, para que o professor aproveite o máximo que ele puder desse material para apoiá-lo na condução dessas aulas. Então, aqui tem os objetivos da aprendizagem, que é apresentado nesse plano, as habilidades da BNCC, essas premissas. E aqui eu acho que é um ponto muito importante, que é a unidade temática. Todos esses planos de aula, do sexto, do sétimo, oitavo, nono, primeira, segunda, terceira série, eles são apresentados cada um por uma unidade temática. Então, por exemplo, esse aqui é do sexto ano do segundo bimestre, quando nós começamos agora, né? Que a gente está terminando esse bimestre. Então, ele sugere 4 obras para acompanhar a leitura no Leia, que seria O Menino Nelson Mandela, O Caraíba, O Pequeno Príncipe Preto e Jeremias Alma. E a proposta de redação é o texto narrativo Diferenças entre Nós e Notícia Imposição de Padrões de Beleza. Percebam que pelo título dessas obras e pelo tema aí das propostas de redação, ele está envolvido nessa questão da temática de diferenças. Então, o professor ele vai unir a leitura com a proposta de redação. Um vai estar atrelado ao outro. Então, é possível o professor, quando ele trabalha na leitura ali no Leia, com essas obras sugeridas, ele já começa a repertoriar o estudante sobre o tema, né? Amplia a possibilidade de discussão sobre esse tema. Um pouquinho mais aqui sobre esses planos de aula.
Ele apresenta aqui, né, a contextualização da unidade temática. Então, ele vai mostrar para o professor como que esse tema aí, diferenças, será o fio condutor das aulas. E aí ele vai nortear tanto a leitura quanto a produção escrita. Ele fala mais sobre a unidade temática, então ele segue falando, né, sobre o tema que será discutido, apresenta para o professor e como ele deve apresentar para os estudantes, e também esse recorte temático das propostas de produção. Porque pensemos assim, né? Diferenças é um tema muito amplo. A gente pode falar sobre várias coisas relacionadas às diferenças. Mas quando a gente chega na produção textual, ele faz um recorte. Então a gente não vai falar sobre qualquer coisa. O aluno não vai falar sobre qualquer coisa porque é muito amplo. Então ele vai fazer o recorte, mas específico sobre o que o aluno vai conversar. E isso, essas orientações, elas estão postas para o professor aqui nesse plano de aula. Também apresenta no plano de aula a proposta da redação. Onde que o professor encontra a proposta de redação que é a que ele vai conduzir no bimestre? Ele tem 3 lugares para ele ver essa proposta. Na verdade, o tema só ele já encontra no escopo sequência de todos os bimestres. Mas o plano a proposta em si, com a sua coletânea, com o enunciado e tudo mais, ela é apresentada no plano de aula, nesse documento, e também no próprio gerenciador da plataforma. Então, ainda no exemplo aqui do sexto ano, nós temos aqui a proposta de redação, então ele traz aqui uma coletânea, pode ser só um texto, dois, três, são como se fossem textos motivadores, para fazer o recorte do tema que vai ser discutido. E também o enunciado, né? O enunciado, que é o comando do que o estudante vai produzir. Então, aqui nesse exemplo do sexto ano, ele fala que ele é um jovem escritor que foi convidado para escrever uma história para um jornal da escola, e vai ser um texto narrativo. O tema é diferença entre nós, e ele ele orienta o estudante aqui de como vai ser essa produção. Então, no A, apresente 2 personagens ao leitor e, no mínimo, 2 características pessoais de cada uma delas que as diferenciem. B, narre o encontro entre 2 personagens para o leitor, deixando claro como as diferenças entre elas interferem na forma como interagem. E aí segue. Então aqui já tem o foco narrativo, quais personagens vão ser apresentados, características deles, que seriam, né, os elementos da narrativa que nós temos. Então, os estudantes têm um direcionamento de como eles vão produzir esse texto. Também nós temos que pensar a respeito do trabalho do desenvolvimento do gênero textual. Nós temos várias situações nas escolas. Algumas, o professor de redação e leitura é o mesmo que ministra língua portuguesa naquela turma, é o mesmo professor. E todos os gêneros que são propostos na redação, eles são trabalhados em algum momento no material digital daquele bimestre lá em língua portuguesa. Quando nós temos o mesmo professor e ele olha, ele faz o seu planejamento de aula, aí ele percebe que, por exemplo, aqui é a narrativa e a narrativa ela estaria na aula 10. Ele pode ir lá, iniciar pela aula 10 e depois, quando ele terminar, ele inicia aquelas primeiras aulas, ele leva para depois, quando seria aquela aula 10, tá? E também, quando não são o mesmo, quando não é, na verdade, né, o mesmo professor, ele pode conversar com o professor de língua portuguesa e pedir isso. Eu, em acompanhamento nas escolas, tenho observado muito esse movimento. Os professores falam: olha, eu sou de redação e esse professor aqui é o de língua portuguesa. E aí eu peço para ele: olha, dá para você já abordar esse gênero? E aí ele já adianta aquele gênero. Mas se não houver a possibilidade desse diálogo, de repente é uma escola parcial e os professores de língua portuguesa e redação não fazem a TPC juntos, ou tem poucos momentos de troca, de conversa, o professor do componente de redação e leitura também tem nesse plano de aula o Relembre o Gênero, que ele vai oportunizar o trabalho com o gênero com os estudantes. Então, não fica uma incumbência somente do professor de língua portuguesa, ele também pode apresentar esses dados principais. E também nós sempre teremos um modelo. Então, aqui, ó, do lado nós temos o foco no modelo. Então, esse modelo, para todos os gêneros, vão apresentar um modelo para o estudante. Então, por exemplo, aqui, ele vai conseguir observar a questão da introdução da narrativa, o discurso direto, como que ele é pontuado, né, o travessão, os 2 pontos que são fundamentais nesse tipo de gênero, os outros, o ponto de exclamação, enfim, sempre vai ter um modelo, tá? É autobiografia? Tem um modelo. É notícia?
Teremos um modelo também. E aqui eu chego na grade de correção, que eu havia dito lá no comecinho para vocês. Essa grade de correção, que é a grade da SEDUC, é aplicada nesse gênero narrativo. Então, aqui o professor vai observar na hora que corrigir se o aluno adequou ao tema, adequou ao gênero. Então, essa aqui é a grade de correção. É importante que o professor apresente isso para o estudante e que o estudante vá criando o hábito de se autoavaliar. Então, eu terminei de produzir meu texto, eu vou pegar essa grade e vou observar se realmente eu estou atendendo a esses critérios ou não. E aí eu tenho a possibilidade de fazer alguma mudança antes de enviar para o professor. A gente sabe que isso é um nível de maturidade, né, do aluno, sendo um protagonista dos seus estudos, a gente espera muito deles, mas a gente precisa fomentar isso neles, para eles começarem a criar esse hábito. Agora, eu vou apresentar as metas e o cronograma para vocês. Eu mandei esses dois documentos já no grupo de coordenadores e no grupo de redação e leitura. Então, aqui nessa parte de cima, eu apresento para cada ano série o eixo temático proposto no plano e as propostas de redação, o tema de todas elas, com o seu gênero, com o seu respectivo gênero. E aqui embaixo, nós temos o calendário de entregas, que é o fluxo de entregas que deve acontecer. Então, aqui, só para mostrar maior para vocês essa questão do eixo. Teve uma pergunta aqui. Importante agora ou será que... Fábio, eu acho que você pode só concluir essa parte e aí a gente vai te passando as perguntas aqui. Tá bom, combinado então. Então aqui nessa parte de cima, essa é aquela parte de cima que eu mostrei o documento, né, que mostra aí os eixos e os temas que vão ser produzidos. E aqui eu tenho um calendário com o fluxo de entrega, tá? Esse calendário eu vou apresentar, eu vou mandar para vocês todo o início de bimestre, né? Antes de começar o bimestre, eu já envio para vocês, para os professores já conseguirem se organizar. É importante frisar que nós não mandamos antes, porque a Seduc estava trabalhando com a equipe de BI para saber como que seria apresentado esse BI esse ano. Aí, assim que eles concluíram, eles criaram esse fluxo, e daí a gente está propondo para vocês, né? O fluxo que eu falo é esse conjunto de 5 semanas. Então, assim, para nível BI, e depois eu vou mostrar a tela do BI também, é sempre o conjunto de 5 semanas que a gente vai observar para o desenvolvimento de cada uma das propostas. Então, como exemplo, eu mostro para vocês aqui a proposta número 3, que foi aqui a primeira proposta do segundo bimestre, né? E a proposta dela aqui era a seguinte: o professor teria a semana 11, 12, 13, 14 e 15 para desenvolver a terceira proposta, tá? E depois agora, a gente está nessa sequência aqui, na semana 16, 17, 18, 19 e 20, para a quarta proposta, da forma que está colocado aqui, ó, esse fluxo de entrega. Qual seria a forma que o professor pode se organizar para poder trabalhar nas aulas? Seria isso aqui, ó. Nesse fluxo, a cada 5 semanas que ele vai produzir uma proposta, na semana 1, 2 e 3, ele vai fazer o estudo do gênero textual, a leitura de textos modelo, a apresentação da proposta de redação e a elaboração do projeto de texto ou o rascunho do texto. Então, aqui, ó, nessa semana 11, 12 e 13, ele está nesse fluxo. Eu não posso fazer a consulta semanal do BI, porque nessas semanas ele não tem fluxo, né? Porque os alunos estão produzindo. E o BI também, por se você selecionar por semana, ele também não te dá nenhum farol. Ele vai te entregar os resultados com uma cor azul, tá? Porque não funciona mais assim. Isso foi publicado em boletim, posso mandar novamente para vocês. É sempre agora no fluxo de 5 semanas, tá? Então, trabalhou nessas 3 primeiras semanas, isso aqui, dessa forma. Na quarta semana, que seria aqui a semana 14, ele faz. Os alunos, na verdade, fazem a digitação da produção desses rascunhos na plataforma, tá? E na semana 5, que seria essa semana 15, é a correção das produções textuais. Conversando com os professores, eu percebo que eles colocam assim: Fábio, até a quinta semana eu ainda estou recebendo redação e está tudo bem.
tá? O importante é que, com o passar agora dos próximos bimestres, né, o professor procure fazer todo o fluxo da proposta vigente. Então, vamos supor, quando ele chegar lá na quinta proposta, ela vai ter um período para acontecer, que ele inicie os trabalhos e faça as correções, porque a redação só é considerada como concluída depois que o professor corrige. Aí ela entra para o BI, tá? Vamos supor que o professor não conseguiu fazer a correção da redação aqui nesse amarelinho. Então, vamos supor, o aluno mandou para ele no dia 15 e o professor só corrigiu no dia 21 ou no dia 19. Essa redação não vai entrar para o BI? Ela vai entrar sim para o BI, só que ela já não vai entrar mais para aquele conjunto de semanas que era para ela acontecer. Então, vamos supor, a proposta 3 era para acontecer nesses quadradinhos amarelos. Se o professor corrigiu uma proposta dessa, que é a terceira, no dia 19, ela não vai entrar mais para o fluxo daquela semana, ela vai entrar para o fluxo da semana vigente. Então, das 5 semanas vigentes, tá? Então, ela vai entrar junto com as propostas 4, também as que ele receber da proposta 3. Se ele receber lá da proposta 1, lá do começo, o aluno não fez, mas aí o professor abriu a redação, o prazo, e o aluno mandou. Ela vai entrar para o fluxo de quando o professor realizar a correção, tá? Mas aí depois a gente vai ver que no acumulado vai ficando ok. Mas a nível de BI, quando eu consulto mensal, ele vai ficar daquele jeito, ele não vai mudar mais, tá bom? Então, seguindo aqui essas análises, vamos para a tela do BI. Então, eu peguei um exemplo aqui de uma escola, tá? Aqui está o resultado total de uma escola dentro do prazo da primeira proposta. Então, como que a gente faz a seleção para ver? Primeira coisa, eu vou selecionar esse mensal aqui, onde está em vermelhinho, e o período eu vou selecionar a semana 5. Lembrando que aqui vai aparecer, ó, semana 1, 2, 3, 4, 5. Eu vou selecionar a semana 5, que ele vai puxar para mim a semana 5, 4, 3, 2 e 1. Então é o conjunto que eu quero. E aí ele só vai me trazer esses dados, tá? Então de redação enviada para correção, de devolvida, de concluída, só desse período. A única coisa que sempre vai ficar cumulativo são essas redações propostas, tá? Não importa quando entrar, sempre vai ficar cumulativo, vai aparecer quantas tiverem sido enviadas. E lembrando que elas não entram para o índice, para o cálculo do índice. Para o cálculo do índice, é somente as redações devolvidas, que aqui nós temos 19, e as redações concluídas, que aqui nós temos 226, totalizando 245. E aí, a expectativa da primeira proposta, para essa escola atingir 100%, ela precisava do número de matrículas ativas, que está aqui na coluna roxinha, concluídas. Mas para o BI ficar verde, não precisa de 100%, 80% é o suficiente, tá? A partir de 80, a gente tem que trabalhar sempre com esse número. Precisamos atingir no mínimo 80%. De 604 redações de matrículas ativas, teria que ser então 483. E essa escola, ela entregou 245 no final do período das primeiras 5 semanas, ou seja, faltaram 238 redações. Terminaram no amarelo, tá? Não chegou no verde, mas também não ficou no vermelho, né? Terminou no amarelo. Agora vamos olhar o fluxo da segunda proposta. Então, aqui nós temos o print, a gente faz uma nova seleção aqui. Então, aqui, ó, mensal. Aí, agora eu selecionei o período da semana 10. Então, ele puxou para mim a semana 10, 9, 8, 7, 6. A 5, a 4, ele já não puxou mais. Olha o período selecionado aqui, ó, de 9 do 3 a 12 do 4, tá? Que é o período da proposta 2. E aí, a expectativa para aquela proposta, de novo, eram 483 para ficar no verde. E aí a escola, ela entregou, olha aqui, quantas redações concluídas? 425 redações. Então, ficaram faltando para chegar nesses 80%, 58 redações. Bem pouco. Por muito pouco eles teriam conseguido. E aí eu vou falar mais para frente o que é a redação em rascunho, o que é a redação enviada, para vocês verem onde vocês podem agir, né? E onde vai exigir talvez até de vocês menos esforços e que vocês vão conseguir talvez chegar num resultado um pouco mais rápido, tá? Vamos então para o fluxo da terceira proposta. Então eu seleciono novamente mensal
E agora eu coloco aqui no período 15, que ele vai puxar para mim a semana 15, 14, 13, 12 e 11. As anteriores não, ele puxou esse período aqui que seria o da proposta 3. E aí, a expectativa continua sendo 483, e para essa terceira proposta, eles entregaram 334, porque daí eu sempre vou somar isso aqui, as concluídas com as devolvidas. E aí ficaram faltando 149 para chegar nos 80%. E mais uma vez, então, essa escola ficou no amarelo, tá? Vamos pensar agora, hoje, né, na data de 5/6. A expectativa são de 3 redações concluídas, né? A gente está no processo da quarta, mas a primeira, a segunda e a terceira já foram. E aí, então, eu teria esse número de matrículas ativas, que são 604 estudantes, vezes 3, 1.812. Mas para ficar verde, eu preciso de 80%, que seria 1.449. Vejam que agora eu selecionei diferente, ó. Agora eu não selecionei mensal, eu selecionei semanal. E no período, eu desmarquei todas as semanas que tinham. Aí ele fica no todos. E aí eu vou ter o acumulado de redações concluídas e devolvidas ao longo de todo o período, até o presente momento que eu analisei. Então nós temos 1.175 mais 24 redações, que vai dar 1.199. E nós, então, para chegar nos 80%, fica faltando nesse montante 250 redações para conseguir atingir. Tá? Então, agora aqui eu já estou olhando o todo até o presente momento. Vamos seguir. Depois eu abro aqui para as perguntas, tá? Vamos fazer então agora a análise pensando lá no final do semestre, que eu preciso finalizar com 4 redações, porque são 2 por bimestre, né? 8 no ano. Então, acaba o primeiro semestre com 4 redações concluídas. Essa escola, que tem 604 matrículas ativas, ela precisaria de ter 2.416 para 100%, e para 80%, 1.932. E aí, o que eles têm hoje? 1.199. Então, eles têm 733,8 ali para poder atingir e ficar no verde, terminar o semestre no verde, sabendo que entregou tudo o que precisava entregar, né? E aí aqui eu vou abrir para vocês como que estão divididas essas redações. E aí eu já aproveito para explicar cada uma das colunas. Mas eu acredito que isso aqui já esteja superado para a maioria de vocês. Matrículas ativas, os estudantes que estão ativos na escola. Redações propostas são as redações que já foram enviadas. Aqui eu mudei a apresentação, né, gente? É importante falar. Antes nós tínhamos aqui o geral da escola, mas agora eu cliquei e fiz uma seleção apresentando apenas o ensino fundamental, tá? Então, nas redações propostas, são as redações que já foram enviadas. As pendentes são aquelas que os estudantes não abriram e não iniciaram, eles não fizeram nada. E as redações em rascunho são aquelas que eles abriram, começaram a escrever e ainda não terminaram. Ficou salva como rascunho e o professor nem tem acesso a elas, ele nem consegue ver o tanto que o estudante escreveu naquele rascunho. As enviadas para correção são aquelas que estão com o professor, tá? Então o professor já recebeu, e aí ele precisa corrigir, né? Porque o aluno já fez a parte dele, agora está com o professor. As devolvidas são aquelas que o professor viu que precisava fazer algum ajuste, o estudante, e aí ele devolveu para o aluno fazer. E aqui, geralmente, abre uma preocupação para o professor de falar: Fábio, eu devolvi a redação para o estudante, ele nunca mais me mandou de volta. A nível BI, não te compromete. Por quê? Porque eu sempre faço a soma das redações devolvidas com as concluídas para eu chegar no índice. É o que ele considera, é a soma dessas duas dividido pelo número de matrículas ativas. Essas outras aqui, ó, elas não entram, esses números não entram, tá? Para o índice. Então, quer dizer que se o aluno não fizer os ajustes que você solicitou e não te mandar de volta, não te prejudica a nível de BI. Mas é claro que existe aí talvez um prejuízo pedagógico, porque aí o aluno ele não fez aqueles ajustes solicitados pelo professor, tá? Então, vamos seguir aqui. Vamos olhar aqui então para esse ensino fundamental dessa escola. Eles têm no total 430 estudantes
286 redações estão em rascunho, ou seja, o aluno precisa finalizar. Às vezes ele até achou que finalizou e mandou, mas não finalizou e mandou. Às vezes falta algumas palavras, falta pouca coisa para ele conseguir enviar, tá? Então ela já está iniciada, ou seja, ela não está do zero, então não exige tanto esforço. E as redações enviadas para correção no ensino fundamental tem 57. E essas só depende do professor. Assim que ele corrigi-las, elas vêm aqui para as redações concluídas. Ou se ele devolve para o aluno, para ele arrumar alguma coisa, ela vem para as devolvidas, mas aí ela já conta para o índice. Então, onde a gente tem que focar a princípio? Eu tenho que olhar quantas eu tenho no rascunho e quantas eu tenho enviadas para correção, e pedir para o aluno abrir essa redação. Só que daí, às vezes, pode ser que o prazo dela já tenha vencido. Então, o professor ele precisa entrar lá na plataforma, ele abre o prazo e avisa o aluno, tá? Então, vamos supor, eu mandei a redação para o sexto ano A, lá na primeira proposta, e ficaram 10 redações em rascunho. Quando eu entro lá e abro novamente o prazo, os estudantes que já me entregaram não mexem, já entregou, não aparece para eles fazerem novamente. Só abre para aqueles que não tinham feito a entrega ainda, tá? Então, seguindo aqui, e entre as devolvidas e as concluídas, nós temos 748. E aí, então, aqui, ó, pensando no total, nós temos 430 matrículas. Quando a gente pensa lá no final de 4 propostas, 430 vezes 4, 1.720, e 4 propostas, 1.376. Quantas nós temos concluídas? 748, né? Então, faltam 628. Só que se conseguir que essas 343, entre rascunho e enviadas para correção, sejam finalizadas, a gente já diminui metade, né, dessas que faltam para o ensino fundamental. Então, não são redações do zero, são redações que estão ali com algum acompanhamento. E vale lembrar também que as redações em rascunho, o professor tem acesso, ele consegue ver exatamente cada aluno que ficou em rascunho e que ele não entregou. Então ele pode ir lá e pontuar, ó, fulano, você não entregou, tá em rascunho. Aí ele entra lá, o professor abriu o prazo, ele consegue mandar, tá? O do ensino médio é da mesma escola, tá? Aquele montante que eu mostrei inicialmente, só que agora eu dividi fundamental e médio. O médio tem 174 matrículas ativas, 42 redações em rascunho, e aqui nós temos 4 redações apenas pendentes de correção com o professor. Então, totalizando 46, sendo 451 entre devolvidas e concluídas. Então, do ensino médio, quando eu penso no final, que seria 100%, 696, né? Que é o 174 vezes 4, e eu preciso de 80% para ficar verde, que são 556. Quando eu já desconto as que eu já tenho concluídas e devolvidas, eu tenho um total de 451. Então, para o ensino médio, só faltam 105 redações para ficar com as 4 propostas ok. E lembrando que eu tenho essas 46 que talvez exija menos esforço do aluno, do professor, para que ela seja concluída, tá? E lembrando também que nós estamos no processo da quarta. Então, ó, dessa escola que eu apresentei um modelo para vocês como exemplo, de 733,8 que no total que falta para atingir, nós temos 61 enviadas para correção, divididas 157 no fundamental e 4 no médio, e 328 em rascunho, 286 no fundamental e 42 no médio. Então eu posso, quando eu descontar essas daqui, se eu tiver sucesso nelas, né, na conclusão delas, vai ficar faltando 344 para atingir a meta de 80%. E lembrando que a gente está no processo da quarta proposta, tem muito aluno aí entregando a quarta proposta, que é a que a gente está no prazo. Bom, acho que dessa parte de BI, gente, é isso aqui. Dani, você acha que abre para pergunta já? E aí depois eu sigo? Fábio, eu creio que sim. Acho que você pode fazer Tá. uma pausa agora para ver se o pessoal compreendeu Uhum. realmente a meta e principalmente, gente, esse olhar, né, que o Fábio traz da semana, né, Fábio, das 5 semanas, que você pode olhar ali por período. Então, até o momento, a gente fechando o semestre, que é o todo, são 4 redações, correto, Fábio? Correto, isso mesmo. E aí.
as que estão atrasadas, né, o que ficaram ali no período 1, 2, elas podem, né, ser reabertas aí o prazo para poder contar e pensar que, além do seu olhar do período, você também vai ter no final do semestre seu olhar do todo, não é, Fábio? E aí a Isso gente mesmo. abre aqui para vocês tirarem suas dúvidas e também para dialogar conosco. Eu acho que esse é o momento da gente poder entender como que estão as questões aí, a realidade de vocês. E é importante ressaltar que, em nível de diretoria de ensino, para que nós possamos atingir a meta mínima de 80%, né? A gente sempre quer chegar no 100%, né, Fábio? Sim. Mas para atingir essa meta mínima de 80%, em nível de diretoria de ensino, nós temos cerca de 60 mil redações, era isso, Fábio? Acho que era isso mesmo. Então, nós temos, somadas todas as redações de todas as escolas, a gente tem, uma meta grande para atingir, e nós precisamos e contamos com os esforços de cada um de vocês. Então, cada um de vocês que na sua escola conseguir atingir os 80%, nós todos conseguiremos juntos, né? Então, essa é a proposta de apoio do núcleo pedagógico, que a gente possa também, junto com o PEC Qualidade da Aula, que estão fazendo essa análise com vocês, que estão deixando aí as microtarefas, né, na semana, para justamente a gente poder, fazer esse PDCA, né, no meio do percurso, o que a gente pode ajustar para a melhoria das aprendizagens e atingir essas metas. Final do semestre está aí, e aí a gente conta com vocês no apoio e também no compromisso com a qualidade do uso das plataformas. Eu passo a palavra, quem quiser levantar a mão e Oi, fazer sua. gente. Oi, Sim. Dani, Fábio. Tô acompanhando o chat aqui para dar um apoio. Vamos para uma perguntinha aqui de uma das coordenadoras. Fábio, a coordenadora Giane colocou aqui para a gente poder relembrar um pouquinho, que eu acho que ela perdeu um pouco dessa parte no início, de onde a gente pode reencontrar a parte do relembra o gênero. É no plano de aula do professor. Então, naquele documento, né, onde ele encontra esse plano de aula? Lá no repositório. Então, quando ele vai lá no repositório e ele coloca a redação e leitura, ele baixa esse plano de aula que vem em PDF e ele vai ter essa parte do relembre o gênero em alguma das aulas, que aí o professor de redação e leitura ele pode desenvolver o trabalho com o gênero com o estudante dentro desse documento. Plano de aula. Muito bom. Pessoal, tem mais alguém aí para dúvidas? Precisar levantar a mão, usar o chat aqui, a gente vai fazendo a mediação com o Fábio aqui. Senão eu fico falando e vou que vou. Não, Ó, então eu a vou. coordenadora Michele, Michele. vamos passar a palavra para ela. Sim. Boa tarde a todos. Eu estou olhando aqui a redação, né? Aquele calendário. Nós estamos agora na editorial, né? Do oitavo ano, desculpa, tá? Eu estou falando do Tá. oitavo ano fundamental, que a conclusão é até o dia 20. Então, agora, nesse segundo bimestre, os dois temas, as duas propostas, eu posso concluir até o dia 20. Tanto a primeira, que os alunos, se alguns alunos estão no rascunho não concluíram, né, que é a terceira, quanto a quarta, correto? Correto, Michele, é possível. A única coisa que é importante ficar claro aqui é que assim, ó, por exemplo, deixa eu voltar aqui para isso um instante, tá na proposta 3, né? A proposta 3, ela tinha que ter sido concluída até o dia 17/6, certo? E se ela não foi, e vai terminar agora, ela não entra mais no fluxo da terceira proposta. Então, por exemplo, se você terminou lá a terceira proposta no amarelo ou no vermelho, a entrega dessas redações não vai mudar nada quando a gente puxar o BI para aquelas semanas. Mas ela entra no fluxo agora da quarta, tá? E aí, quando eu olho para aquele montante final, eu já sei que eu estou me aproximando do que é o correto para unidade escolar. Tudo bem? Tá bom. Ó, na sequência aqui temos o Valdecir Stuani. Pode falar, professor. Oi, tudo bem? Fábio, uma pergunta.
E nós temos o caso de muitos alunos transferidos, e aí eles deixam a redação no rascunho. Isso implica no BI, não? Não, isso não implica no BI. O aluno que começou, deixou no rascunho e foi embora, a matrícula dele ela diminui no montante que tem ali. Ele já não é mais uma matrícula ativa, então já não são mais redações que eu espero receber. Então não implica em nada. E também a do rascunho, ela também não entra no cômputo, né, das redações do índice. Ok, obrigado. Nada. Bom, até o momento, mais nenhum questionamento. Pessoal, ó, professora Érica Fenitti, coordenadora, pode falar. Oi, pessoal, boa tarde, tudo bom? Então, eu queria perguntar, por exemplo, são 4 redações, correto? Eu tenho a primeira, a segunda, a terceira e a quarta que vai acontecer agora. Eu conversando com os estudantes, tudo, eu posso engajar os estudantes a fazer a primeira, a segunda, a terceira e a quarta, e no montante eu conseguir somar para o ano? Posso fazer isso? Excelente pergunta, Érica. A proposta, a ideia é essa mesma, tá? Eu voltar lá na primeira proposta, pede para o professor entrar lá na primeira proposta, abrir de novo o prazo e avisar os estudantes: olha, entrem lá na sala do futuro, vão em redação, que tem a redação lá que vocês não finalizaram, precisa finalizar. Quando eles enviarem para o professor corrigir, é aquilo que eu expliquei anteriormente para a Michelle, né? Ela, infelizmente, ela não vai entrar mais para o fluxo daquela proposta esperada, mas ela entra no montante final, sim. Então, no final, quando eu olhar assim, precisa terminar a quantidade de matrículas ativas vezes 4, e aí eu consigo ter esse olhar, sim, que já houve a entrega. Deixa eu te fazer outra pergunta. Por exemplo, Sim. eu entro lá na primeira, certo? Hum. Aí eu vejo quem está lá no rascunho, nos enviados, eu faço a somatória, né, para me ver se deu o total. Eu posso chamar esses estudantes assim, caso a caso, para falar para ele, para poder enviar? Ou eu até mesmo falava para o professor, estou falando da primeira proposta, Pode, entendeu? Eu pode, da tenho como primeira. fazer isso no BI e tenho como puxar, né? Tem sim. Fazer. Você Sim. consegue ver no BI por turma, você consegue Ah. ver qual é o estudante, qual foi a proposta, né? Que ele está Aham, devendo ali uma proposta, e aí é só conversar com o estudante e solicitar que ele envie, certo, tá entendi, bom? então. Tá Então, bom, para a obrigada, primeira, para a valeu. segunda, para a terceira, para todas. Para todas Colocar eu em consigo. dia. Consegue. Beleza, valeu. Bom, nada. Fábio, agora temos agora a Thaís Yamamoto. Pode falar. Oi, Fábio, boa tarde. Oi, Thaís. Tudo bem? Eu tô um pouco gripada, mas vamos lá. Fábio, eu só ia falar que nós fizemos exatamente isso, que eu levantei a mão, né? Aí ela veio com a pergunta. Nós fizemos isso, a gente abriu as redações desde a primeira redação, puxamos todos os alunos que estavam pendentes, e daí fomos mostrando e acompanhamos o envio. Aí, assim, a gente conseguiu ficar ali no verdinho desde quando começamos, que foi aquele dia até que você foi lá na escola, tá? Aí dá super certo e tá mandando ver, Obrigado, Thaís, tá muito bom? bem. Obrigado por compartilhar. Realmente foi uma ação, a gente foi até a escola e eles já têm um trabalho muito bom, muito organizado para isso. E aí o que ela falou, aqueles que ainda faltavam, né, abriu o prazo novamente para que os alunos enviem. Obrigado, viu, Thaís, pela. E, e bacana, Fábio, a Thaís trazer para a gente essas práticas, né? Porque realmente esse é o momento para a gente compartilhar o que está dando certo lá na escola, né, Thaís? Eu vi aqui no BI aqui de vocês que todas as turmas estão com índice de redações concluídas no verde, né? Que Isso, todas as redações aí propostas, né? Os professores estão conseguindo fazer aqui a correção, os alunos enviaram. Então, realmente é um conjunto de gestão, né? Com os seus professores e também a conscientização dos alunos para enviarem essas redações. até então a gente não ficou mais com nenhuma sala no vermelho ou no amarelo. Tá sempre no verdinho,
Aí foi feita essa força-tarefa e agora os professores já estão indo por eles mesmos, sabe? A gente só fica acompanhando e dá aquele suporte quando precisa. E o Mas agora bacana é que dá estão tempo caminhando. ainda, né, Thaís? Oi? A gente está no último mês aqui, né? Ainda dá E tempo, né? isso, dá tempo, dá tempo. Porque daí Legal. ele vai contabilizar lá no final e acaba alcançando os 80%, né? Tá Perfeito. Obrigada, viu? ligado? Obrigado, Thaís. Obrigado e melhoras. Gente, vamos É, seguir no chat aqui. tá, Pode ser, Fábio? pode, Ó, pode. nós temos duas contribuições no chat, tem mais uma coordenadora também que solicitou a palavra. Eu vou tentar resumir aqui para a gente poder ser bem assertivo com a gestão do nosso tempo, tá bom? Ó, eu vou pegar a primeira da Luciana Vieira. Ela coloca assim: quando recebemos estudantes transferidos de outras escolas, elas chegam com as redações zeradas, mesmo tendo realizado em outra escola. Às vezes, aí é o questionamento: as redações realizadas não acompanham os estudantes? Ela quer dizer em relação de uma escola para outra, tá? Na sequência, a Magda, ela pede para a gente retomar um pouquinho lá o caminho no CMSP para poder localizar o plano de aula, tá bom? E aí depois a gente passa para a próxima coordenadora. Tá certo. Então vamos lá. Realmente não acompanham as redações. Quando o fluxo do que o Stuane perguntou, quando o aluno vai, não atrapalha em nada, né? Ter ficado pendente, ter ficado em rascunho também. Mas quando a gente recebe um estudante, infelizmente não acompanha, tá? Porque a redação eles colocam assim, ela é enviada quando ele associada ao aluno naquela turma. Então ele deixou aquela turma, ele deixou as redações lá. E aí quando a gente recebe o estudante, infelizmente ele vem sem as redações. É, eu já vi alguns trabalhos de algumas escolas que disponibilizaram as mesmas redações anteriores para esses estudantes, né? Porque vamos lembrar, se a gente precisa de 80% para ficar verde, a gente ainda tem aí aquela margem dos 20%. Se esse aluno ficou entre os 20% e não vai atrapalhar, ele não precisa fazer, né? Refazer, no caso, porque ele já fez na outra escola. Mas eu já vi casos de professores que, porque lá na plataforma é possível agora, quando você vai enviar, você não precisa mandar uma redação para a turma inteira, você consegue mandar só para um estudante. Mas eu até vou mostrar aqui rapidinho para vocês. Mas infelizmente não acompanha mesmo, tá? É uma questão de BI. A gente já questionou isso enquanto PEC, mas o BI, infelizmente, ele funciona dessa forma. E do outro passo a passo, aí ela falou, eles teriam que refazer então como as tarefas? Isso. Teria que refazer, porque ele ficou lá na outra escola. Infelizmente, ele não traz. Ele entra como uma matrícula, então, quando eu vou dividir o total de concluídas e devolvidas pelo número de matrículas ativas, ele entra. E aí, aquelas anteriores ficaram lá na outra escola, né? Então, existe sim essa possibilidade. E em relação a outra pergunta, deixa eu ir aqui para o slide rapidinho, deixa eu ver se eu consigo. É o mesmo, onde eu pego o plano de aula no CMSP, é o mesmo onde eu pego os materiais digitais. Então, ó, aqui, deixa eu. Tá compartilhando minha tela, né? Já apareceu? Não, ainda não, Fábio. Não? Então, peraí, que eu acho que eu vou ter que. Aí, agora foi, né? Muito bem. Então, aqui, ó, é no repositório. Então, entrou no CMSP repositório, onde eles pegam o material digital de língua portuguesa, matemática, história, tudo. Aí vai selecionar o ano letivo, se é nono, anos finais, o ano série, qual é, o bimestre, e aqui está o componente. Aí, quando clica aqui na pesquisa, né, quando você dá o prosseguir aqui, ele vai para essa tela aqui, onde ele baixa o arquivo ou em DocX, né, Word editável, ou em PDF. É aqui que fica. Muito bem. Pessoal, temos mais alguma pergunta? Temos ainda mais 10 minutinhos dessa live, né? Para a gente É. poder ainda fazer algumas perguntas. Ó, chegou uma aqui. É da escola Valdemar Galo. Fábio, eu tenho uma professora que aposentou e muitas redações ficaram sem corrigir. Consigo ter acesso a elas para corrigi-la? Sim, eu vou falar disso. Então, eu não vou responder agora porque eu vou chegar num slide que vai falar justamente disso, tá bom? Então, eu peço para guardar só um pouquinho. Ó, vamos lá. Quem tem acesso ao gerenciador da plataforma?
o professor, óbvio, de redação e leitura, e todos os professores que tenham aulas atribuídas nas turmas que têm o componente de redação e leitura. Porque é o mesmo ambiente do tarefas. Então, tem acesso para olhar essa redação os professores de geografia, de história, de matemática, todos, e também o trio gestor. Os coordenadores, o vice-diretor e o diretor. Todos têm acesso. Então, vamos lá. A professora que aposentou. Quando um novo professor assumir essas aulas e ele estiver devidamente associado à turma, ela consegue corrigir tudo o que os alunos mandaram. Ela consegue fazer a correção. Assim como também, de repente, um professor saiu de licença e aí agora as redações estão lá paradas para corrigir. Se tiver alguém ali do trio gestor que possa fazer esse apoio, entra lá no gerenciador da plataforma e consegue fazer a correção, tá? E aí eu acabei de responder aqui a seguinte pergunta: o que eles conseguem fazer? Então, todos esses conseguem entrar e enviar as propostas de redação para os estudantes. Então, o professor saiu de licença e não chegou a mandar. Se houve o trabalho pedagógico, desenvolveu, alguém conseguiu explicar para os alunos como fazer as redações e tudo, qualquer um desses consegue entrar lá e enviar a redação. E também consegue corrigir todas as que forem recebidas. Mas o que não conseguem fazer é ampliar os prazos. Então, assim, essa professora que aposentou, por exemplo, ela provavelmente colocou um prazo fim ali, né, para não receber mais as redações. Infelizmente, mesmo o novo professor que assumir essa turma, ou o trio gestor, ou qualquer outro professor, não consegue ampliar o prazo mais. Isso a gente não consegue fazer. Consegue corrigir, mas ampliar o prazo não, tá? Algumas escolas eu vi fazendo um movimento de não colocar esse prazo final, justamente para que, se eventualmente algo aconteça e esse professor deixar a turma, tiver redação pendente, é possível que consiga corrigir. Quer dizer, consiga aumentar o prazo, né? Prorrogar o prazo. Mas também tem uma questão, né? Agora eu consigo mandar por estudante. Então, vamos supor, a professora que aposentou, eu corrigi todas as que os alunos mandaram, mas aqueles que ficou em rascunho ou que não mandaram não vão conseguir mais. O que eu posso fazer enquanto novo professor da turma? Eu entro, mando a mesma proposta, só que aí eu posso não mandar para a turma toda. Eu posso mandar só para os estudantes que não enviaram aquela proposta, aquela redação. É uma possibilidade. Muito bem. Temos mais E- umas duas aqui, Fábio. Ah. A primeira é da Ângela Vaz. E quando o nome do professor não aparece na plataforma, e sim ainda a do outro professor, como é que eu faço para postar as redações, né, que são delas, da turma? Esta é a dúvida que ela colocou. Tá. Aí, nesse caso, assim, precisa ver quanto tempo que o professor já está associado, porque o fluxo é assim, o professor, uma vez com acesso na sala do futuro, consegue fazer registro de conteúdo, chamada, para que na plataforma, também no gerenciador, esteja tudo certo. Mas caso ele esteja tentando fazer o acesso, só que tem que ver também se ele está indo no caminho certo, né? O site lá é o cmsp.ip.tv, não é o CMSP Web. Aí também dá para entrar pela sede direto. Ele está entrando como servidor e não tem acesso às redações, às turmas para mandar. Aí precisa verificar se tem algum com o GOI da escola, se está tudo certo, se está tudo vinculado certo. Caso esteja, tem que abrir um chamado no portal de atendimento, né? Essa é a orientação. Legal. A última aqui é da Liliane. Ela coloca assim: eu não consigo mais ver no BI se o estudante realizou ou não a leitura. Ah, tá. Aí a leitura já não é nesse momento, tá? Nós teremos um outro momento. Para que sejam tiradas dúvidas. Tá ok? Eu caí? Todo mundo travou? Deu uma travadinha, mas voltamos aqui. Voltou. Bom, Tá. por enquanto de perguntas foram. Temos mais 5 minutos, pessoal. Quem precisar pedir a palavra Tá bom. aí Então, ou utilizar eu o vou chat. seguir, porque eu tenho só mais uns 3 slides para finalizar. Aí eu vou Então, mostrar, perfeito. porque acho que é importante também. Então, vamos lá. Ó. Esse aqui é o ambiente ali do gerenciador da plataforma. Tem um erro, né, um problema aí que tem sido recorrente, que eu percebo, que o professor envia propostas para turmas erradas. Esse aqui é o ambiente onde o professor entra para enviar a proposta. Lembra que eu falei para vocês que é possível mandar por Fábio, turma? Oi? desculpa, não está projetando. Ah, não. Ah, porque quando
Caiu, aí deve ter... Agora tá aparecendo na minha tela? Na verdade, tá aparecendo a agenda do Teams. Ok, agora? Agora, ok. Então tá bom. Então vamos lá, ó. Aqui então nós temos quando o professor ele entra para fazer a publicação, aparece aqui, ó. Ele vai publicar por turmas, e aí ele vai selecionar as turmas, né? Que ele vai mandar a turma, ou por estudante. Ele tem essas duas opções. Isso aqui é novidade. O ano passado a gente não conseguia. Aí, quando ele vai fazer por turma, ele clica aqui, vão aparecer todas as turmas que ele leciona lá na escola. Tipo, e aí, esse íconezinho que aparece aqui, ó, turma, vamos supor, eu já selecionei uma turma, selecionei o oitavo ano D. E aí, ele aparece esse ícone para mim. Quando o professor posiciona o cursor do mouse, então ele precisa fazer isso ou no notebook ou no computador, né, no desktop, ele posiciona o cursor do mouse em cima desse íconezinho aqui, desse izinho, esse exclamação, né? Aparece as informações da turma. Então tá aqui, ó, ensino fundamental de 9 anos, Batista Renzi. E aí, o que que acontece? Pode ser que eu dê aula para o oitavo ano D no Batista Renzi e numa outra escola em outro período. Só que no Batista Renzi eu dou aula de redação e leitura. E na minha outra escola, eu dou aula de língua portuguesa, mas é o oitavo ano D nas duas. Eu preciso sempre, quando eu entrar aqui, vai sempre aparecer para mim assim, oitavo ano D e F duas vezes. Eu vou clicar em uma, vou escolher uma, aí vai aparecer esse ícone aqui, eu posiciono o cursor do mouse e ele me dá os detalhes de qual turma se refere. E aí eu seleciono a do Batista Renzi. Por quê? Vamos supor que eu dei aula no Luiz Arridaca de manhã para o oitavo ano D. E aí eu selecionei o oitavo ano D, qualquer um, e mandei. Só que lá no Luiz Arridaca eu dou aula de português, não dou aula de redação. Então o que que vai acontecer? Essa turma, né, vai receber a minha redação, sendo que eu não sou o professor de redação deles. Então lá no Luiz eles vão receber a minha e a do professor de redação deles. E a minha turma do Batista não vai receber. E aí fica naquela, né? Nossa, Fábio, o aluno disse que não recebeu, mas eu mandei, eu tenho certeza que eu mandei. Às vezes esse é o detalhe. O professor mandou para a turma errada. E o mesmo acontece também quando é turma de novo ensino médio, o regular e técnico. Porque às vezes também aparece assim, o professor manda para a turma de técnico, sendo que na verdade ele queria mandar para a turma regular. Porque o nome parece às vezes só terceiro A. E aí ele precisa, selecionou, aparece esse turma com esse ícone, ele posiciona o cursor do mouse em cima que ele vai saber de qual turma se refere, se ele vai mandar realmente para a turma certa. Se ele mandou errado para aquela turma, se por exemplo, vai na mesma escola, eu dou aula de português para uma turma e de redação para outra e eu mandei para a turma errada, eu preciso ver se nenhum aluno ainda respondeu, né, mandou o texto, eu posso ter a opção de excluir. Mas se algum aluno mandou, aí como o erro foi meu, porque eu mandei errado, aí o ideal é que eu corrija aquela redação, né, para dar um ok para o estudante, e aí só que eu não excluo, porque, gente, excluir redação, ela desaparece. Todas as redações enviadas naquele envio de proposta que os alunos mandaram para você vão sumir. Então, não é indicado que faça a exclusão. Ah, e o slide ficou trocado, ó, perdão. Então, aqui, ó, vocês estão vendo? Quando eu seleciono turma e venho aqui em turmas, aparecem todas as turmas que eu tenho. E se eu dou aula para o oitavo ano D em duas turmas diferentes, né, em duas escolas diferentes, vai aparecer duas vezes escrito igual. Aí eu vou escolher um, e aí que eu aperto aqui nesse botãozinho do i,
e aí ele vai mostrar para mim, né, de qual turma se refere, se qual é que eu quero mandar. É um ponto de atenção aí para os professores, tá? E aí, eu gostaria de falar rapidamente aqui com vocês sobre as estratégias de desenvolvimento de produção escrita. O que isso quer dizer? Que todas as práticas, gente, que os professores já tinham, elas continuam sendo válidas. Então, principalmente aquelas estratégias exitosas, né, que já davam certo. Então, por exemplo, assim, eu vou propor uma escrita coletiva para a sala. Sexto ano, um texto narrativo, eu vejo muita dificuldade neles. Eu posso, de repente, levo minha maleta de objetos e de características de personagens e vou sorteando. E aí eles sabem que aqueles elementos vão ter que constar na minha narrativa, e isso gera engajamento, né? O aluno vai se interessando, né, pela construção da história. E depois eles podem construir uma redação coletiva da sala, e eu registro, sou escriba, faço isso em lousa, eles copiam da lousa e depois todo mundo coloca na plataforma, mas eles participando do processo de escrita. E agora, o que que vem na história? O que que eu coloco? É válido. Fazer por etapas. Então, por exemplo, eu levo. E a própria proposta às vezes tem isso. Já tem o começo e o meio, e eles desenvolvem só o fim. Também é uma proposta válida. Um artigo de opinião que eu vou colocar meus alunos para escrever em grupo. Então, primeiro eles vão conversar e vão debater o que eles têm de favorável ou contra aquele tema. E depois eles produzem um único texto e daquele grupo todos eles vão colocar o mesmo texto na plataforma. Ah, mas Fábio, aí todo mundo vai pôr o texto igual e depois você vai olhar aí da DE e vai falar que eu estou deixando os alunos copiarem um dos outros. É claro que não, porque você tem a sua proposta de trabalho, a sua proposta ali foi coletiva. É claro que eu não posso ficar só nisso, né? Eu não posso ficar dando texto coletivo o tempo inteiro, mas a ideia é que eles vão entendendo a dinâmica e vão produzindo sozinhos, né? Vão gerando essa possibilidade de fazer sozinhos. Então, assim, todas essas ideias que eram fantásticas e a gente via acontecendo, parece que com a vinda da plataforma e cada um ter que subir a sua, eliminou e não eliminou. Elas continuam valendo. O processo de escrita é o professor quem determina como que ela vai acontecer. E a plataforma é só o meio onde o professor vai receber e ele vai ter a possibilidade de corrigir. E daí eu já emendo em utilizar a proposta da redação, né, a redação quando você recebe, para fazer, ela já vem com apoio de correção da inteligência artificial, com comentários, que não são obrigatórios, eles são editáveis, o professor pode mudar e colocar do jeito que ele achar que deve, e segue aí o processo. E aí fica aquele negócio, o professor ele não precisa ficar corrigindo o rascunho do aluno exaustivamente, até o texto ficar perfeito e aí sim colocar na plataforma. Pedagogicamente isso é louvável, mas não dá tempo. Então, quer dizer também que o professor vai deixar largado? É claro que não. Enquanto os alunos estão produzindo o texto, ele transita pela sala, ele faz intervenções, ele orienta o estudante para melhorias, e aí o estudante manda para o professor. Lembra que quando o professor receber, ela já vem com uma primeira correção pela inteligência artificial, e aí ele pode fazer a devolutiva, ele pode devolver para o aluno melhorar esse texto ainda. E aí depois o aluno devolve para ele vê se o aluno realmente atingiu ali no final ou não, tá? Mas, e lembrando que as redações, quando você devolve para o aluno, elas já contam para o BI, mesmo que o aluno não te devolva lá nunca mais, né? Mesmo que ele não faça os ajustes. E isso de proposta coletiva, de produção em etapas, modelo, reescrita orientada, eu dou o texto e aí eles vão fazer as substituições, né? Também é possível. Nós temos aí o Joachim Dawes e o Bernard Chinoli, que são dois teóricos aí que defendem muito essa ideia do texto coletivo, né? Essa prática, e ok, tá tudo bem. Não ficar nela para sempre, mas que ela é possível, tá? Aproveito também, gente, para falar que toda a parte técnica, por exemplo, o professor acabou de ingressar, nunca pegou redação e leitura, e ele não sabe como que entra na plataforma, ele não sabe onde acha as propostas de redação, ele não sabe como que funciona o assistente de correção, que é da inteligência artificial, ele não sabe entrar onde prorroga o prazo. Eu tenho alguns vídeos que eu gravei, que estão no YouTube,
para eles entrarem e verificarem. São textos, ó, uns de 5 minutos, outro de 8, uns são um pouco mais extensos, né? Tenho ali um de 17, um de 10. Então, o professor, ele entra, vê a parte que ele precisa e pronto. E deixa o like, lógico, né? Se inscreve no canal, deixa o like e aí ele tem ali o que ele precisa. Então, por isso que nessa orientação de hoje, eu não fiquei nessa parte mais técnica. Ai, como que envia, como que faz? Não, porque isso é específico para o professor. E se ele precisar de apoio, ele tem os vídeos com orientações aí adicionais, mas também, se precisar, a gente vai até a escola, a gente acompanha, tá? A Dani está falando que vai incluir esses vídeos, é verdade. Ele vai para os links, vão para o site da DE também, que a gente está organizando esse site, vai ficar bem bacana, para também o professor entrar lá e poder pegar, tá? Aí aqui, lógico, né? Como eu disse, se ele entrar, ver o vídeo, gostou do conteúdo, deixar o like, se inscreve. E aí eu tenho as referências bibliográficas, então os links, as playlists ali embaixo, o nome do livro do Chineli, do Dolls, que eu indiquei. E agora eu abro aí um tempinho para vocês, se quiserem fazer mais alguma pergunta, se tiver mais alguma pergunta. Alvaninha, você já deixou seu like? Tem que deixar, hein, Alvaninha? Se ela não deixar, amanhã ela vai deixar que eu estarei lá. Pode Obrigado, Marcelo. deixar, pode Obrigado. deixar, Fábio, que eu vou deixar. Fica tranquilo. O Marcelo Bom, que vai vir aqui amanhã, então pode deixar que a gente fica juntos. tá A bom. gente Vai vai estar assistir no. juntos, tá? Pode Quero. deixar. Põe no termo, viu, Marcelo? Perfeito. Bom, aproveitando aqui, ó, mais uma pergunta da Escola Valdemar Galo, tá? Fábio, no caso da professora que aposentou, você disse que a nova professora pode postar novamente a proposta para os estudantes que ainda não produziram o texto. Totalizaria, no caso, 5 propostas de redação? Não tem problema? Não, porque se. Bom, peraí, deixa eu voltar aqui na pergunta. A professora mandou, os alunos deixaram em rascunho, não fizeram. E aí ela já tem essa relação desses alunos que não fizeram, aí ela vai mandar só para eles. Não, aí eles só vão fazer aquela que eles estão devendo, né? Não seria uma quinta redação. Porque para os alunos que já entregaram, eles não recebem a redação, a deles já está certo. Mas assim, gente, ó, uma ideia, tá? Com intencionalidade pedagógica, vocês podem lançar uma quinta proposta, sim, para os estudantes. E fica como um desafio para eles. Então, por exemplo, eu tenho um texto narrativo já pronto. O professor, quando ele entra lá no gerenciador, ele pode duplicar aquela redação e aquela redação passar a ser dele. E ele pode fazer todas as edições que ele achar necessário. Então, ele pode trocar o tema, por exemplo. Ele vai fazer a produção de uma narrativa de outro tema. E aí lança como um desafio para as turmas. Pessoal, ó, vamos lá. Eu sei, vocês já entregaram as produções, mas eu vou lançar um desafio aí para vocês mandarem mais uma e tal. Todas as que eles fizerem, vai computar. Se não fizer, não tem problema. Vai ficar como pendente, mas a pendente não entra no fluxo, certo? Só que tem que ter intencionalidade pedagógica, né? Tem que ser um gênero que já foi trabalhado, que já foi desenvolvido. Tem que o professor explicar para os alunos, olha, eu vou mandar, eu sei que vocês já entregaram aí para quem entregou 4, tal, mas eu vou mandar mais uma e tá tudo bem, né? E aí depois no próximo bimestre nós temos a outra que é oficialmente a quinta que já está, que vai estar lá no gerenciador. Mais alguém? Bom, no momento, mais nenhuma questão aqui, nem no chat, ninguém levantou a mão. Acho que seguimos. Bom, então eu agradeço, né, a oportunidade de conversar com vocês. Eu tenho ido às escolas, só que como PEC de desenvolvimento curricular, né, nós temos todas as escolas. Então, conforme a gente vai tendo agenda, dentro das outras demandas, a gente vai atendendo as escolas. Então, por exemplo, a Thaís Yamamoto, que deu aquele exemplo, né, é uma escola que eu já pude ir, já pude acompanhar o trabalho que eles desenvolvem lá, mas a- de acordo com a demanda, a necessidade de vocês também, podem solicitar, né, para o PEC qualidade da aula da escola de vocês, a oportunidade, se eu puder ir, eu irei com o maior prazer apoiar vocês, tá bom? Eu agradeço. Passo a palavra para a Dani. Obrigado, Fábio. Enquanto a gente se despede aqui, eu gostaria de pedir uma contribuição de vocês. Coloquem aí no chat qual é a próxima plataforma que vocês gostariam aí nesse formato. Uma hora.
bem rapidinho, né? Mas muito importante, que a gente possa aí ressignificar e também ajustar o que já estamos no caminho, né? Todos caminhamos juntos, mas manda aí pra gente qual plataforma vocês gostariam. E depois a lista de presença o Fábio vai utilizar aqui mesmo do Teams, tá bom, gente? Olha, a gente acompanhando aqui o chat, eu acho que o Leia tá ganhando, hein? Eu acho que é porque ele faz conexão com redação, né? Então, mas o Speak também tá aqui em segunda posição. Então temos Leia em primeiro, segundo Speak. Bacana, Marcelo, obrigada. E é isso, gente. Então a gente se despede aqui já com aí um possível encontro nosso sobre Leia, o Speaker. Leia está vencendo aí, né, a parada. Mas a ideia é que possamos ter esses momentos em todas as plataformas e seguimos juntos, tá bom? Nessa caminhada, conte conosco aqui do Núcleo Pedagógico e agradeço a todos pela presença. Excelente tarde. Tchau, tchau.